Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória, graça e paz a cada um de vocês, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o nosso Consolador, o Espírito Santo, habite em toda a sua plenitude em nossos corações. Amém? Bom, meus queridos, o livro do Apocalipse é tremendo em todo o seu conteúdo e, segundo o próprio Espírito de Profecia, ele deveria ser estudado de uma forma toda especial juntamente com o livro de Daniel, porque a verdadeira compreensão das profecias ali contidas, segundo Ellen White, trariam um reavivamento para a igreja. E Deus seja louvado, porque nesse trimestre nós estamos nos aprofundando nas 3 mensagens angelicais do livro do Apocalipse. Contudo, hoje eu não vou falar a respeito das 3 mensagens angelicais e, na verdade, eu nem vou realmente me aprofundar no livro do Apocalipse. Mas, para iniciarmos nossa reflexão de hoje, eu queria levar rapidamente o pensamento dos irmãos até as 7 igrejas e, de uma maneira especial, a igreja em Filadélfia. E, meus queridos, embora a igreja em Esmirna também não contém nenhuma advertência da parte de Cristo, a mensagem à igreja em Filadélfia é ainda mais bela do que a mensagem aos mártires da igreja em Esmirna. E, amigos, antes de Jesus terminar a mensagem de motivação, elogios e aprovação aos fiéis servos em Filadélfia, ele disse que faria com que alguns da sinagoga de Satanás, aqueles que dizem ser judeus, mas que na verdade não são, Jesus disse que faria com que alguns desses viessem e se prostrassem diante dos seus servos de Filadélfia para que estes infiéis da sinagoga de Satanás reconhecessem que o Senhor amou os fiéis da igreja em Filadélfia. Bom, a carta à igreja de Filadélfia é uma carta de amor do Criador e ela soa quase como uma poesia. Contudo, em comparação com a carta à igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia, vocês e eu, embora recebemos a certeza do amor de Cristo, não temos nenhum elogio ou aprovação, mas apenas duras advertências por conta da nossa terrível humanidão, a qual causa náuseas no nosso Senhor. Irmãos, a igreja em Filadélfia, ela foi tão amada e elogiada por Jesus no livro do Apocalipse, porque a mensagem da volta de Jesus Cristo não apenas encheu os corações deles de santa esperança, mas encheu os seus corações de um amor por Deus e de um zelo pelo Senhor tão grandes, que eles foram impelidos a darem uma mensagem sobre a proximidade da volta de Jesus, não apenas com palavras, mas com as suas vidas. Elas patenteavam que eles tão somente estavam com seus pés na terra, mas os seus corações estavam no céu. Filadélfia, meus queridos, pregou e viveu as boas novas da breve volta de Jesus. Contudo, embora estando certos com relação à data de 1844, eles estavam errados no tocante ao evento. 22 de outubro de 1844 não era a data da volta de Jesus, mas era o dia em que terminariam as 2.300 tardes e manhãs proféticas de Daniel capítulo 8, dando então início ao juízo investigativo e à purificação do santuário celestial. Mas, com relação à igreja que se segue a Filadélfia, a igreja em Laodiceia, embora Jesus dando plena certeza que o seu retorno ocorreria justamente nesse período, a parábola das 10 virgens nos mostra que a atitude dos laodiceanos foi bem diferente da atitude dos de Filadélfia. E está escrito, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, poucos dias antes de Jesus fazer o seu maior milagre nesta terra, ressuscitar a Lázaro, ele disse aos seus discípulos que aquele que literalmente estava morto em processo físico de decomposição apenas dormia. Porque, embora os servos de Deus desçam ao pó da terra, como está escrito em Lucas 20, versículo 8, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para Ele todos vivem. Veja, aquele que é onipotente e onisciente não considera os seus fiéis como estando mortos, mas apenas como estando descansando, repousando antes de serem despertados para darem prosseguimento em sua vida imortal em Cristo Jesus. Mas com relação àqueles que fisicamente estão vivos, mas que espiritualmente, como no caso das virgens loucas, estão dormindo, o versículo que lemos em Efésios capítulo 5
nos diz que, aos olhos de Deus, esses são considerados mortos. Bom, pelos meus cabelos grisalhos, os irmãos podem saber que eu sou do tempo do despertador. E, meus queridos, era tão incômodo despertar com aquele relógio que durante todo o dia nós desejávamos que na manhã seguinte ele estivesse quebrado. Mas, nesse caso, infelizmente, os objetos antigos eram feitos para durar uma vida toda, porque dia após dia aquele relógio estava berrando aos nossos ouvidos. Veja, para se despertar aqueles que estão fisicamente dormindo, é necessário algum barulho para tirá-los do estado de sono. E, em alguns casos, uma musiquinha leve não vai bastar para acordar os dorminhocos e as dorminhocas, mas será necessário um som um pouco mais incisivo. Irmãos, o povo em Filadélfia estava bem desperto e, por conta disso, em vez de enviar advertências para despertá-los, o Senhor os elogiou por sua fidelidade e obra. Contudo, em contraste com os da igreja de Filadélfia, nós, da igreja em Laodiceia, estamos em um profundo sono espiritual. Diferente daqueles que dormem fisicamente e precisam de um despertador físico para acordar, aqueles que dormem espiritualmente precisam de um despertador espiritual para acordar. E se para sairmos do sono físico necessitamos da voz de um despertador, para sair do sono espiritual, de qual voz nós necessitamos? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Amigos, a mesma voz que desperta da morte física tanto justos como ímpios, é a mesma voz que desperta os mortos espirituais. E essa voz é a voz de Cristo. Contudo, se Jesus não está mais andando fisicamente entre os homens e apresentando as palavras que podem despertar aqueles que se encontram espiritualmente mortos, e, embora o Espírito Santo, o representante de Cristo, tenha, sim, sido enviado para estar conosco até o fim, ainda assim, ele também não se encontra fisicamente entre nós. Portanto, a voz do Senhor Jesus, ela pode ser ouvida de duas maneiras: pelo estudo da sua palavra inspirada ou dos púlpitos por intermédio dos seus pregadores. Bom, a palavra inspirada de Deus no livro do Apocalipse, na carta à igreja em Laodiceia, fala a vocês e a mim que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Mas bem-aventurados não são apenas aqueles que leem, mas também aqueles que ouvem. E se as palavras de Jesus, as quais podem despertar os mortos espirituais em Laodiceia, soam em tom de terrível advertência, por quê? Na maioria dos casos, as palavras dos púlpitos estão soando semelhantemente ao que Jesus disse para Filadélfia, em vez do que Jesus disse para despertar Laodiceia. E diz o Espírito de Profecia: achamo-nos no grande dia da expiação, quando os nossos pecados devem, por confissão e arrependimento, ser apresentados ao juízo. Deus não aceita agora um testemunho frouxo e sem vigor da parte dos seus ministros. Tal testemunho não combina com a verdade presente. Meus amigos, eu não trouxe esse texto aqui para acusar os ministros da nossa igreja, e, na verdade, para chamarmos o pecado do nosso próximo pelo nome. Jesus nos diz que antes nós temos que tirar a grande trave dos nossos olhos para que possamos enxergar claramente e então removermos o cisco que está no olho do nosso irmão. E nesse momento, eu não estou preocupado com o cisco que se encontra nos olhos dos meus irmãos, porque Deus tem mostrado que existem não apenas uma, mas várias traves nos meus olhos, as quais eu devo estar constantemente e diariamente tirando para que, quando o meu nome passar em juízo, diante do tribunal celestial, eu não seja condenado como um acusador dos meus irmãos. Queridos, embora ao lermos esse texto somos primeiramente levados a olharmos para os nossos pastores e acusá-los de frouxos e hipócritas, primeiramente, nós devemos nos lembrar que todos fomos chamados para sermos ministros do Senhor. E sendo assim, como se encontra o seu e o meu testemunho diante dos incrédulos e daqueles que se encontram em Babilônia?
Será que com nossas ações, e com nossas palavras, e com todo o nosso proceder, estamos dando um testemunho vivo de que possuímos a mente de Cristo? Será que estamos vindicando o caráter de Cristo diante do mundo? Bom, sim, Serviço Cristão, na página 41, o Espírito de Profecia nos diz que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja se encontram preparados para finalizar a sua obra aqui na terra e estão tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Então, meus queridos, esse texto que fala sobre ministros frouxos, que dão um testemunho frouxo, se aplica também a vocês e a mim, pois somos ministros de Deus diante de todo o mundo. Meus queridos, eu não estou passando a mão na cabeça dos pastores, porque o próprio Espírito de Profecia denuncia muitos deles. Contudo, eu quero dizer categoricamente que, se vocês e eu não excedermos em muito o caráter que até aqui nós temos apresentado ao mundo, e se vocês e eu não excedermos em muito o escasso e quase inexistente amor para com o nosso próximo, não apenas pereceremos com os pastores frouxos, mas além de sermos considerados ministros frouxos diante do Senhor, também seremos considerados como hipócritas, pois apontamos constantemente para as falhas dos nossos líderes, mas não movemos uma palha sequer para apontar para as nossas próprias falhas. Bom, que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus amigos, e que Ele nos ajude a tirarmos as traves que se encontram em nossos olhos, para que enxerguemos que somos cristãos mortos em nossos pecados e que precisamos urgentemente despertar do sono. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes eu convido os irmãos a fazermos uma oração. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Pai Santo, temos sido bons críticos para com os outros, mas não temos criticado a nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos as nossas falhas e nos dê força para em Cristo vencermos todas elas. Desperta-nos, Senhor. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus queridos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.